Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo isso. Mais um Daily Drive. Ontem eu postei um vídeo sobre a taxação dos super ricos e como um grande influenciador digital com 16 seguidores que eu sou, eu tive um comentário. E eventualmente eu pretendo responder esse comentário. Mas eu vou dar um spoiler. Eu não sei se essa resposta vai ser em comentário, depois eu vou pensar sobre isso. Mas uma das coisas que eu gostaria de explanar aqui é: quando eu falo super rico, não é o cara que tem uma Renegade, não é o cara que tem uma empresa, empresinha qualquer. Não são essas pessoas, entendeu? A construção de um patrimônio não é um problema, não no meu ponto de vista, entendeu? Eu acho que as pessoas precisam construir patrimônios, mas conversaremos sobre isso depois. Outra coisa, não existe modelo matemático que sustente um crescimento exponencial de ricos, tendo em vista que os recursos da Terra são finitos, né? Não existe nenhum modelo matemático. E o que os economistas, pelo menos os economistas, tendem a perceber, como Warren Buffett, ele acha que os bilionários têm que pagar mais impostos. Ah, mas a gente não sabe como é que o governo vai investir esses impostos. Não, não importa. Eu vou dizer que não importa, porque quanto mais recursos essas pessoas têm, mais elas mandam nas políticas públicas. Existe uma coisa chamada dízimo periódico. Dado isso, cursos para esses recursos. Então, depois eu falo sobre isso. Preciso estudar mais. Mas bem, não é sobre isso que eu quero falar. A Record aprontou de novo. Vocês viram isso? Domingo, na Record, falaram sobre aquele rapaz que matou a família e o irmão e os pais e os caralho, né? E eles, mais uma vez, culparam os jogos em que influenciaram as pessoas a fazer esse tipo de atrocidade. Eu acho que a mídia tradicional, ela não consegue entender que jogos são uma outra. Como é que eu. Jogos são. É isso? Eu tô um pouco no explicar agora. Jogos são uma outra forma de arte, de se expressar artisticamente, de ficção. Eles não necessariamente influenciam pessoas a agir de uma forma X ou Y. Tendo em vista que, do mesmo jeito que filmes que retratam as diversas coisas não influenciam pessoas a agir da forma X ou Y. Então, eu acho que a Record, mais uma vez, está querendo um bode expiatório, principalmente de uma comunidade que eles não entendem, para justificar essa atrocidade feita por esse rapaz que não batia bem na cabeça, obviamente, né? Ao invés, que é uma tendência que tem, é de resolver, por assim dizer, mas não procurar a solução da causa, o que causou o problema. O que leva a gente a justificativas e soluções muito rasas diante a problemas complexos, né? Eles acabaram expondo um youtuber chamado Goulart, que eu acho um youtuber legal, saca? Não é um jovenzinho que faz vídeos e faz dramatizações de jogos. E ele fez uma dramatização de um jogo desse, que ele mesmo falou que é um jogo horrível em termos de história, né? Mas eu acho que o ser humano tem que estar acostumado a sentir coisas horríveis, né? A ficção, ela existe, o drama, a literatura, os quadrinhos, tudo isso existe para que a gente sinta coisas. Uma vez eu conversei com o meu cunhado e ele estava falando que ele não lê livros sem ser sobre a realidade. No primeiro momento, eu concordei com ele. Faz sentido. Mas no segundo momento, eu pensei um pouco melhor e eu acho que a ficção é muito importante para o ser humano. Pensa bem, a gente não vai lidar com todos os sentimentos que nós temos predisposição a sentir no nosso dia. Não vamos lidar. Tendo isso em vista, a ficção nos prepara para certas situações em que talvez a gente viva só uma vez na vida. Ou a ficção nos prepara para situações em que desenvolva a nossa criatividade, né? Tipo, ver coisas por outro ângulo. Ou a ficção nos prepara para a gente ter contato com sentimentos, para que quando a gente tenha esse contato no nosso cotidiano, a gente não surte. Pequenas dosagens homeopáticas, dosagem homeopáticas de sentimentos desconfortáveis
fazem muito bem para o ser humano, em geral, saca? Com o tempo. Nós somos. E aí, isso é uma coisa que eu posso dizer. Além de ser desenvolvedor, eu quase fui biólogo. Não me formei, mas eu quase fui biólogo. E nós somos seres biopsicossociais, né? Nós somos todo o que é o ser humano é baseado nessas três frentes: biopsicossocial. E a arte é o auge da nossa expressão social, né? Eu acho que a gente tem outros tipos de expressão biológicas e psíquicas, mas a arte é a base da expressão social. Pô, caralho. Vamos lá, voltando. A arte é o suprassumo da nossa expressão social. E não importa o quanto a gente ache que a arte é ruim ou a arte é boa, ou isso não é arte, a nossa classificação de arte, mesmo sendo muito abstrata, falar isso de novo. Ô, caralho. A nossa classificação artística, mesmo sendo bastante abstrata, ela. Eu acredito que a arte, em suas melhores definições, eu posso colocar referências aqui depois sobre quais são as definições da arte, são criações de cunho humano que despertem sentimentos na gente. Então, falar que tal coisa não é arte é um misto de ignorância e elitismo que faz parte de uma herança social onde, principalmente colonizadores, tendiam a dizer o que é arte e o que não é arte, sendo que tudo é arte. Tudo que foi criado com a intenção de fazer você sentir algo é arte, entendeu? Inclusive, coisas que nos causam desconforto, roteiros que nos causam desconforto, jogos que nos causam desconforto. E se uma pessoa pega alguma dessas obras de arte e interpretam ela de forma que a influencia a fazer alguma atrocidade, o problema está no indivíduo, não na obra. Ainda assim, é uma discussão que existe uma linha tênue, linha tênue. Vou estacionar aqui, peraí. A distinção do que é arte ou não é uma linha tênue sob o ponto de vista humano. A gente pode discutir sobre o que é uma boa arte e o que é uma arte ruim, uma arte pobre, uma arte sem esmero, mas também podemos discutir sobre o quanto a arte influencia indivíduos a praticarem coisas que são socialmente criminosas, por exemplo, né? É uma boa discussão. Peraí, deixa eu falar com o colega de trabalho aqui. De toda forma, cara, essa luz é muito boa. De toda forma, são sociedade procurar discutir. De toda forma, são coisas que a gente precisa discutir como sociedade para nos tornarmos uma sociedade melhor, ao invés de condenar fazer condenações rasas. O nosso pensamento tem que ser sempre mais crítico para a gente sempre procurar o real motivo das coisas, né? Nem todo mundo está disposto a isso, porque biologicamente o nosso cérebro ele odeia pensar tanto, odeia. E eu acredito que, de um ponto de vista biológico, em termos de evolução, o ser humano que se questiona tanto, ele não passou tanto seus genes para frente, porque o ser humano que tinha certeza sem evidências, ele tem uma tendência maior a sobreviver em tempos pré-históricos, né? Mas hoje em dia eu acho que a gente tem que se apegar mais ao pensamento crítico e deixar os achismos um pouco mais de lado, assim. Tentar procurar o cerne das questões, em geral, que podem trazer consequências na humanidade. Ao invés de ficar de uma forma burra, sempre limpando o catarro dos problemas que a gente encontra. Entendeu? É isso. Eu espero ter conseguido me expressar. Eu espero estar melhorando nos vídeos também, com o tempo. E que da próxima vez eu pretendo responder mais comentários, que são poucos ainda. Calma, Cristiano. Você ainda não é esse alecrim dourado todo. Relaxa. Mas eu pretendo em algum momento responder comentários que eu acho relevantes lembrando, eu não sou inimigo de ninguém. Nós temos discordâncias e precisamos ter discordâncias. Mesmo que eu ache ignorante algumas respostas, eu digo ignorante não de forma pejorativa, mas de ignorar o cerne das questões que a gente está discutindo aqui, eu espero que uma reflexão eventualmente seja feita, né, de todos os lados, para que a gente saia desse pensamento raso e desse nível crítico singular que a gente tende a ter
E mesmo que você discorde de mim, eu gostaria que você tivesse um pensamento mais crítico sobre essa sua discordância. Sempre tendo a fugir é a do senso comum. O senso comum, ele é a maior armadilha das nossas relações intersociais. Pensa nisso. O senso comum é a maior armadilha das nossas relações intersociais. Beijo pra todo mundo aí. Bom dia, bom trabalho e venceremos.